Olá, amigos! Eu sou a professora Mônica Fernandes, do canal É para Copiar. Hoje vamos conversar sobre a autonomia dos estudantes, a construção da autonomia dos estudantes e a contribuição dos professores neste processo. Tem um poema de Álvaro de Campos que eu gosto muito, e o título é Adiamento. Eu acho que tem muito a ver com a conversa de hoje. Vou ler só um fragmento, mas vocês vão poder acessar no link que aparece aqui no vídeo, tá ok? Então vamos nós. Adiamento. Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada. Hoje não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva, o sono da minha vida real intercalado, o cansaço antecipado e infinito, um cansaço de mundos para apanhar um elétrico, esta espécie de alma, só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já o plano traçado, mas não. Hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo, mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Gosto muito deste poema porque ele me remete, e infelizmente, à procrastinação que a gente observa na maioria dos estudantes quando se refere ao cumprimento de suas tarefas. Aprender deveria ser algo que nos impulsionasse, que nos desafiasse, que nos fizesse avançar, mas nem sempre isso acontece. As crianças, de um modo geral, quando pequenas, ficam horas intertidas com um bichinho, com uma plantinha, brincam com caixas, às vezes nem querem o brinquedo que está dentro da caixa, brincam com a própria caixa, dando asas à sua imaginação. Na educação infantil, de um modo geral, são alegres, animadas, orgulhosas de seus trabalhos escolares. Quando é que isso se perde? Quando é que estudar passa a ser um fardo, uma coisa chata? Mais um fragmento do mesmo poema, Adiamento, de Álvaro de Campos, nos mostra a melancolia de uma infância feliz e vivaz. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje, só me diverte o circo de domingo de toda semana de minha infância. Podemos dizer mais uma vez que a tradição escolar ajuda nesse apagamento da alegria. Quantas vezes dizemos para as crianças: agora você vai para o primeiro ano, vai estudar, não vai mais só colorir e brincar, agora a coisa é séria. Isto é dito de geração em geração. Quem nunca ouviu isso? Sem perceber que a gente desqualifica todos os anos que a criança teve na educação infantil, que a criança brincou, todas as descobertas e aprendizagens que ela teve, como ainda a apavora. Aquela criança que já conhecia a escola, que já se sentia confortável, aquela escola não existe mais. Agora é algo desconhecido, assustador, sério. Ninguém faz isso de propósito, isso faz parte da tradição cultural. Faz parte, toda a família, de um modo geral, fala desse jeito. Passou a ser natural. Lembra da história da naturalização que a gente falou no vídeo anterior? Pois é. Só que isso, ela marca um rito de passagem, né? Essa fala, é como se fosse reconhecendo que a criança está saindo da primeira infância e indo para a segunda infância, e agora ela se torna um homenzinho, uma mocinha, e precisa ter responsabilidade. Passou a ser natural, faz parte da cultura familiar e escolar. Entretanto, a gente não percebe que a gente está desqualificando, como eu já disse, o crescimento da criança.
né? Quem disse que a criança não era responsável antes? Quem disse que ela não estava aprendendo antes, né? Ela é sim responsável. Ela aprendeu durante a educação infantil tantas coisas. Ela foi aprendendo a ter uma vida escolar. E a gente muitas vezes acaba transformando aquele espaço que era um espaço lúdico, que é justamente o lugar do aprender da criança, em um espaço assustador. A escola também marca essa passagem com esse mesmo discurso de acaba a brincadeira e vira coisa séria. Mas isso tem muito a ver na escola, né, de um modo geral, com a concepção de criança, de infância que a escola assume. Se a gente entende que a criança ainda vai se tornar um ser adulto, que ela está numa fase de preparação para a vida adulta, faz sentido esse discurso. Faz sentido a criança perguntar se pode ir ao banheiro, se pode beber água, se pode copiar. Porque se não for assim, tudo se tornará uma bagunça, porque eles têm que ser treinados para a vida em sociedade, para se comportar nos ambientes sociais. Tem que docilizar, desculpa, os corpos, como diz Foucault, para que a ordem prevaleça. Nesses casos, a escola não está preocupada em promover autonomia, mas sim obediência. Os professores, nesse caso, são os únicos responsáveis pela aprendizagem da criança. Isto é um engano que há muito se repete na educação brasileira. A aprendizagem, ela é pessoal, provocada pelos processos de ensino, provocada pelo saber, pela curiosidade, pelo desejo de aprender. Se insistimos em deixar o aluno alheio ao que acontece na sala de aula, propicia a dependência dele de nós. Afinal, a gente ensina para os alunos se desenvolverem para o mundo, ou a gente ensina a eles, a gente os treina para passar de ano. A gente tem que resolver isso, porque o que a escola promove, o que a gente tem que promover são sujeitos do mundo, porque é lá que a vida vai continuar se dando, né? E não dentro apenas da escola. A escola não está fechada em si, ela está em contínuo e necessário diálogo com o mundo. Muitas respostas que recebi de vocês sobre a pergunta se vocês já haviam feito em alguma vez na vida é para copiar, e muitos de vocês responderam. A maioria das respostas me diziam que copiar tirava a atenção do aluno e que às vezes ele copiava a si mesmo e não sabia se prestava atenção no que o professor dizia ou se copiava a matéria do quadro. Outros escolhiam primeiro prestar atenção, depois copiar. Enfim, criavam estratégias pessoais para facilitar suas formas de aprender. Essas respostas nos mostram quão solitário foi o processo de aprender dessas pessoas que responderam. Entretanto, se a gente entende a criança como um sujeito social, que não vai ser, ele já existe, ele está no seu tempo, que entende a infância como um movimento, como um momento real na vida de todo ser humano, o discurso torna-se outro. A gente valoriza a produção infantil desde sua entrada na escola, viabiliza desde cedo a produção da autonomia da criança. Começa a construir com elas pequenas regras de convivência, como organizar os brinquedos que usa na sala de aula, discutir com elas o que vai ser proposto como atividade, dá ao aluno coparticipação no processo de ensino e aprendizagem. Hoje eu estou um pouco rouca, gente, desculpa, tá?
ele vai aprendendo a se organizar, vai se entusiasmando com o que está fazendo, porque sabe que é parte importante desse processo e não é apenas alguém que tem que devolver as respostas que lhes foi dada nas provas, tá certo? Vamos pensar nisso. Todo o processo de aprendizagem escolar é formal, sistemático e intencional. Nós, professores, planejamos nosso trabalho, sabemos aonde queremos chegar com os alunos. Por que não contar para eles? Para que eles possam aproveitar a viagem da aprendizagem. A gente, enquanto professor, escolhe dentre muitos roteiros, vamos dizer assim, fazendo uma imagem com viagem, já que está tão difícil hoje, a gente só pode viajar por aqui, não é? Fica em casa, por falar nisso, é necessário. Então é importante que a gente diga para eles aonde a gente vai, que caminho que a gente escolheu, qual é a participação dele, qual é a responsabilidade do estudante frente àquele trabalho, que é aprender e ensinar. No processo de alfabetização existem muitas maneiras de ensinar. Em outro vídeo mais adiante, eu vou falar dos métodos de ensino, mas agora só quero mencionar a importância de inserir o aluno no processo de aprendizagem. Afinal, a gente alfabetiza brasileiros, sujeitos nativos da nossa língua. As crianças no primeiro ano já sabem muita coisa sobre a linguagem. Elas têm repertório. Talvez não seja o repertório escolar, mas é importante nós, adultos, professores, conhecermos o que eles sabem, valorizar o que eles sabem sobre a leitura, sobre a escrita, porque a linguagem, ela é viva, ela só existe no contexto social. E a gente vai falar isso também em outros vídeos, mas é fundamental para que a gente entenda essa relação de autonomia, ensino, aprendizagem, né? A minha proposta é que a criança ganhe autonomia para aprender e possa ter coragem para mostrar o que sabe, o que pensa sobre a leitura e a escrita. E nesse caso, para essa proposta, nesse primeiro momento, a cópia é pouco eficiente. E aí eu sugiro a escrita espontânea, na qual a criança vai passar com nossa intervenção formal. Ela não vai escrever, um dia ela vai aprender, nada disso. Isso é outro mito. A criança vai escrever, vai discutir. A própria criança sabe que aquilo que está escrito não é o que está no livro, não é o mesmo jeito, mas ela vai passar pelo processo de construção da escrita. E é necessário que ela passe, né, pelas essas etapas de aquisição da escrita, que também será assunto do nosso próximo vídeo. Não do próximo agora, mas a próxima série, melhor dizendo. Quero encerrar nossa conversa de hoje com uma perguntinha. Após tudo isso que conversamos, podemos concluir que a autonomia infantil é importante para o processo de aprendizagem. Portanto, copiar é diferente de escrever? Por quê? Essa é a minha pergunta para vocês. Por que copiar é diferente de escrever? Muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de responder nossa perguntinha, de se inscrever no canal, de nos visitar lá na página do Instagram, que é o mesmo nome, é para copiar. Até lá, gente. Foi um prazer. Obrigada.